Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Aqui é o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como professor Eustáquio da SCOM, do curso de Psicologia. Estamos aqui na unidade 5 do curso de Gestão de Recursos Humanos, ainda tratando da comunicação organizacional, certo? Então a gente vem nessa unidade colocar algumas questões sobre o estudo das inovações em mídias, tecnologias e linguagens e suas interfaces com a comunicação organizacional e a ciência da comunicação, né? Então, uma temática interessante, que depois do surgimento aí do poder da comunicação pelas mídias, de modo geral, as organizações, dentro do seu processo de comunicação, devem, observar também esse fenômeno. E nessa unidade, autores como aqui o Barrichello e o Machado, produção de 2012, Zaidan, eles vão trabalhar uma provocação com vocês para refletir a comunicação organizacional no contexto midiático digital. Então, na atualidade, realiza um estudo de caso exploratório, descritivo sobre a repercussão realizada por atores do Twitter e do Facebook, num período de inovação da marca Arezzo. Eles vão trazer uma polêmica aí da Arezzo que vai ajudar todos nós a refletirmos sobre a questão de como as organizações trabalham com esse gerenciamento agora na parte de mídias. Então, a comunicação ainda da organização pelas inovações em mídias, pelas tecnologias e linguagens e suas interfaces com a comunicação organizacional e as ciências da comunicação, ok? Então, o Zaidan ele vai trazer também uma ideia de um empreendimento, numa revisão de literatura que ele fez, que vem trazer aí a comunicação pelas tecnologias disponibilizadas na internet, objetivando aí apresentar as potencialidades dessas ferramentas no contexto da comunicação organizacional das bibliotecas, no caso as bibliotecas de modo geral, mas das universidades públicas, porque as mídias elas vêm trazer aí mais uma vez, uma velocidade na comunicação, elas trazem um outro modelo de linguagem, portanto de imagem, e aí você tem cores, você tem sons, você tem movimentos, e que atrai realmente o público, e nesse sentido a organização sensível a essas questões de comunicação pelas mídias, ela deve realmente, para aparecer melhor, para ter visibilidade no campo midiático hoje, as empresas devem se ocupar aí dessas questões, o seu gestor de recursos humanos, ou de seres humanos, melhor dizendo, deve se ocupar dessas questões. E o poder das mídias, com relação aí aos bens e serviços oferecidos pelas organizações. Então, esses autores, eles trazem aqui, por exemplo, que a partir dos anos 90, é que o uso de plataformas digitais e internet são bastante utilizados. São basicamente as bases para a disseminação de mídias digitais. Então, a partir de 90, acelera-se o processo de uma visibilidade das empresas pelas mídias. Então, temos que gerenciar essa questão. Os usuários das mídias, clientes, parceiros, aí, conforme expõem os autores, eles promovem aí novos modos de relacionamentos na sociedade, tudo em tempo real, Portanto, há novas transformações na sociedade em matéria de bens e serviços das organizações e elas devem se preocuparem com isso mesmo, Então, em tempo real, hoje, dependendo de um produto ou serviço de uma organização, um número elevado de pessoas passa a conhecer a empresa, a marca, a imagem, concordam? Então, é nesse sentido que a comunicação flui, a velocidade
dela é elevadíssima, né? Então, o gestor tem que se ocupar dessa situação, ok? Porque agora a mídia trabalha de modo positivo, você tem um empreendimento, você divulga aí nos mais famosos, né? Twitter antigamente, agora é o X, e Facebook, Instagram, né? São as mídias mais, digamos, visitadas, mas tem outras. Enfim, essas são as mais comuns, dependendo aí da faixa etária, quem mais busca certo tipo de produto e serviço também, né? Então vai a divulgação por essas mídias, que também tem lá o seu papel fundamental pela transparência, pela veracidade, pela ética, pela moral, né, da condução da informação através desses meios midiáticos aí. Então tem uma responsabilidade envolvida aí entre as organizações, melhor, que envolve as organizações, as pessoas, de modo geral, e não uma, talvez aí, contribuição de modo negativo, que a gente tem casos aí bem atuais para ilustrar como, né, essas mídias podem divulgar de uma maneira negativa. Para tanto, o gestor deve se ocupar do controle, né, dessas mídias, de um planejamento também estratégico para que isso possa ocorrer da melhor forma possível. Aqui os autores como Castells, eles vão destacar que a internet, principalmente no caso do Twitter e Facebook, passa a ser a espinha dorsal da comunicação global mediada por computadores. Então, a espinha dorsal da comunicação mundial, né? E se torna a rede que liga a maior parte das redes. Então, nós temos aí uma conexão em tempo real, né? E que pode divulgar qualquer tipo de informação a respeito das organizações, as atitudes delas diante dos desafios, os benefícios, sobretudo, que elas proporcionam para os seus clientes, para os seus parceiros, para os seus colaboradores, né? Isso é muito bem visto no mercado. Vamos pensar de uma maneira positiva como que a gente, como que o gestor, como que a organização, tanto de pequeno quanto de grande porte, pode utilizar aí essas mídias para divulgar de modo ético, moral, condizente com a condição, né, humana aí de preservação ambiental e de todos os seres, de modo que seja o mais real possível, né, e honesto, e aí a empresa tende a crescer, os seus colaboradores também, ou seja, contribui para uma imagem, né, uma imagem formada a respeito da organização. A gente tem vários casos para ilustrar, como eu disse, a mídia proporciona aí movimento, cores, sons, né, até uma questão que vale ser ressaltada aqui, essa condição do vídeo, da gente poder se movimentar e do o nosso ouvinte aí, o nosso espectador, ou telespectador no caso dessa aula, ele pode ter o controle nas mãos, ele pode acelerar a aula caso ele não esteja muito disposto, né, a chegar até o final com muita tranquilidade e paciência, essa sugestão é boa, ou ele pode assistir, ou seja, o controle pelas mídias fica muito mais, né, nas mãos aí daquele que assiste, né, do que daquele que transmite a ideia. Obviamente que temos aí a condução contrária também, né? Aqui, dependendo da tecnologia, hoje a gente sabe que nós temos aí deepfakes, a gente tem muita produção de informações que são falsas, são fake news, né? Já apelidadas, já consolidadas no mercado, e tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque fenômeno, né? Então as organizações devem também ter um gerenciamento desse tipo de informação. Já houve aí casos da própria CBN de ser alvo de fake news e divulgados aí como se fossem originais da CBN. Mas, enfim, é um caso à parte e é uma responsabilidade aí do gestor, daquele gestor preocupado, né, com a imagem da empresa
Então, assim, as estratégias comunicacionais através das mídias, elas podem ser empreendidas e negociadas tanto pela organização como por integrantes individuais em qualquer lugar do mundo, né? Impressionante como que, né, por um meio invisível de conexão das redes, interliga a sociedade digital. Então nós tínhamos aí uma comunidade digital que acompanha de perto essas transformações, né? Temos aqui o Barrichello e o Machado, nas suas investigações, eles chamam a atenção dos profissionais como das relações públicas a ficarem atentos para não incorrerem no erro de considerar, ele vai chamar essa nova velha mídia, como tendo as mesmas características aí e possibilidades dos meios de comunicação tradicional. Não tem. Então, antes o rádio, a TV e hoje as mídias, né, atraem muito mais a atenção e, portanto, talvez aí a decisão de muitos clientes, muitos parceiros a respeito da organização. E esses autores, eles evidenciam aí nas suas investigações que a internet e mídias, pessoal, associadas passam a ditar os hábitos, costumes, processos de socialização e principalmente modos de consumo. Daí a ideia de você gerenciar bem o seu processo midiático, né, de informação, de comunicação. Porque o alerta aqui, né, de as pessoas que acompanham as mídias na atualidade, elas ditam os hábitos, costumes, processos de socialização e principalmente modos de consumo. Isso é fundamental para qualquer gestor de recursos humanos, de seres humanos, da sua empresa, porque preocupado com essa situação, ele vai saber direcionar melhor a mídia, né, e utilizar da melhor forma possível, porque institui-se, a partir desse momento, um campo de interação entre o cliente e as empresas, que é o Fale Conosco, né? Então, toda empresa que tem ali um site, dentro de um elemento midiático, tem lá no cantinho um Fale Conosco. Tem também o serviço de atendimento ao consumidor, né? O SAC. Tem os modos de chats, tem os modos de Messenger e também de microblogs. Ou seja, tudo é em tempo real, mas também no mesmo tempo, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma interação melhor com o seu cliente. E se o gestor tem um planejamento estratégico de controle de comunicação midiática da sua organização, ele deve, de acordo com a literatura, primar por uma resposta rápida, em qualquer sentido, seja ele em dúvida, seja ele em relação a conflitos, né? É o que mais a gente observa hoje na interação entre cliente e empresa. Então já temos o site do Reclame Aqui, a gente já tem possibilidade, quando muitos segmentos, inclusive estatais, não têm um atendimento físico mais, que agora é tudo inteligência artificial, ok? É uma questão midiática, e aí você não tem um contato físico. Mas aí muitos desafios, vamos nomear assim, foram instituídos a partir daí. Eu não tenho mais como reclamar. Código de Defesa do Consumidor, como que eu vou fazer para reclamar? Bom, nós temos os órgãos que agora têm um modelo já citado aqui de interação de comunicação, que é o chats, é o Messenger, microblogs, o Fale Conosco, o serviço de ouvidoria, né? Então, aí geralmente quando quando ocorre algum problema, esses ambientes são informados e geralmente o ideal seria que eles dessem com brevidade o retorno satisfatório, ok? De modo a evitar conflitos aí judiciais até. Então tem essa questão do gerenciamento das mídias, né? E há um fenômeno aqui que os pesquisadores enfatizam, né, que é a convergência midiática. O que é essa convergência midiática? Ela representa uma mudança no modo como se compreende as relações aí com as mídias. É uma transformação cultural, à medida em que consumidores são incentivados a procurar novas
informações e fazer conexões, em meio a conteúdos midiáticos dispersos, né? Se o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o emergente paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de forma cada vez mais complexas, né? Então, a convergência dessas mídias altera a relação entre as tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e público. Essas organizações, na busca de relacionamento diverso com a clientela, procuram ocupar o espaço midiático de modo criterioso e com planejamento estratégico. Essa é a ideia, né? Critério, planejamento e estratégias de modo que possam, de alguma forma, se antecipar a alguns desafios. Quando os autores surgem aqui com a ideia da Arezzo, é que a Arezzo, numa expectativa de lançar um produto novo no mercado, ela lança calçados com couro de animais. Obviamente, os defensores dos animais entram em cena através das mídias e hoje todos nós sabemos, já temos aí uma certa experiência, que uma divulgação pela mídia, ela alcança em tempo real um número elevado de pessoas, cada uma com a sua opinião, e aí forma-se grupos de discussão, reflexão, debates sobre a ação de uma organização que tenta lançar um produto ou um serviço no mercado, ok? E há uma reação. Essa reação ao produto exigiu da Arezzo, na época, um pedido de desculpas, um pedido de reconsideração. E isso, na época, não foi muito bem conduzido. Ou seja, o cuidado que o gestor deve ter, e ele deve ser informado, aliás, a organização como um todo, de qualquer inovação por parte da empresa, dos idealizadores, dos gestores, de modo geral, para que ele, dentro do seu planejamento estratégico organizacional, integrado, e também de modo que as mídias, né, sejam utilizadas, mas depende da decisão, né, de quem quer que seja, para que, olha, nós vamos divulgar um produto, ele vai ser assim, que tal? A gente divulga e corre o risco, ou a gente se preocupa com o impacto que isso vai causar e se prepara para as respostas cabíveis aí. Ok, gente? Então, espero que esses casos instiguem em vocês aí uma curiosidade de lerem com tranquilidade, profundidade, atenção a essa unidade que é a 5, né, do curso de gestão de RH, na parte ainda de comunicação organizacional. Excelentes estudos a todos.